Bom, então vamos continuar aqui, que o outro vídeo atingiu o tempo máximo. Não sei como é que isso funciona. Bom, então eu pensei em como que eu poderia ajudar, né, e levar esse equipamento. E é justamente por isso que eu lancei essa vaquinha, né, para tentar arrecadar o dinheiro necessário para levar dentro da minha mala, né, que eu já estou indo, esse equipamento para eles. Esse equipamento vai ficar lá. Eu falo dentro da minha mala, mas na verdade é o seguinte, eu vou, após a aquisição, esse equipamento vai ser enviado para a Fraternidades Sem Fronteiras em Campinas, para que eles possam né, se juntar à caravana que está indo, tá certo? Então, para a compra desses dois equipamentos que eu precisaria levar, eu precisaria de 11 mil reais. Mas acontece que também não adianta você fazer um diagnóstico sem poder fazer um tratamento, né? Então eu gostaria também de poder disponibilizar uma certa quantidade de tratamentos venosos, né, e orais de ferro, para que eles estivessem lá e pudessem fazer o tratamento dessas pessoas, né? E eu fico sempre pensando, claro, para todo mundo que precisar, mas principalmente nas gestantes, quando a gente pode dar uma chance para essas crianças, sabe, de se desenvolverem adequadamente, né? O que pode ter uma importância grande no futuro para elas, porque isso é uma perpetuação de um ciclo de miséria e pobreza, né? Pessoas que têm um desenvolvimento neurocognitivo inferior ao potencial que elas teriam, geneticamente falando, por causa de fome, por causa de carência. Quando eu tenho tudo aqui sobrando, né? Quando eu viajo todos os anos com a minha família para lugares bacanas, como em bons restaurantes, essas pessoas não conseguem ter um prato, uma coisa mínima para se alimentar. Isso, quando a gente para pensar, isso não, não pode jamais deixar de ser chocante. Então eu precisaria também dos recursos para comprar os insumos, porque o equipamento é um equipamento cru, sem insumo, mas ele precisa de reagentes, precisa de fitas, né, para funcionar adequadamente. Então, que são os testes que são realizados. O equipamento é capaz de realizar o teste, mas eu preciso comprar os testes. Para isso eu vou precisar, por quantidade de testes que eu imaginei que eles poderiam ter até uma próxima caravana, ainda que racionalizando, eu precisaria de mais uns 40 mil reais, né? E depois o tratamento também, né, que precisaria do restante de dinheiro. Por isso eu pedi os 90 mil reais. Gente, desde o primeiro momento que eu pedi, assim, racionalmente, né, racionalmente eu não sei como é que isso pode acontecer, né? Como é que vai acontecer para isso dar certo, mas o meu coração não me deixa desistir. Então eu pensei, gente, será que eu lanço a vaquinha, eu não lanço? Pedir dinheiro para as pessoas, né? Hoje nós temos tanta crise de credibilidade, eu não estou pedindo para mim, né? Então eu falei assim, então eu vou pedir. Aí eu vi um padre falando isso sobre uma rifa, ele não pede para ele, então ele pede. E aí eu resolvi, então tá, então também vou pedir, né? E vou tentar. Eu não sei se eu vou arrecadar todo o dinheiro, se eu vou arrecadar metade, um quarto, um quinto. Eu vou tentar fazer o melhor com o que eu arrecadar. A viagem já está garantida, mesmo que eu não arrecadasse nenhum centavo, isso não aconteceu, porque eu já tenho, né, quase 4 mil reais doados, e que eles vão ser convertidos em alguma coisa boa para aquelas pessoas, né? Dentro do meu ideal, dentro do que eu estou pensando, ele vai ser convertido neste laboratório móvel que vai poder percorrer as comunidades, né, e que vai poder servir ao hospital. Quando o hospital tiver equipamento fixo, ele vai ser um complementar quando algum equipamento tiver defeito, ou ele vai poder percorrer as várias comunidades, porque é um país muito grande, né, e muito remoto, que esse equipamento usa Starlink que eles têm lá, né, usa um link de internet. Eles têm o Starlink, então é possível a utilização desse equipamento. Então eu pensei nisso, né? E é por isso que eu lancei essa vaquinha. Obviamente, eu vou, como eu disse que eu vou para o que der e vier, eu vou com a quantidade que eu conseguir, de 0 aos 90 mil, ou até mais que os 90 mil, né? Eu não sei o que vai acontecer, né? Uma vez, foi a primeira campanha que eu participei, quando eu era estudante de medicina, em 1986 ou 89,
89 ou 90, em que nós fizemos uma campanha para arrecadar brinquedos para crianças no hospital de Belo Horizonte, no Hospital da Santa Casa. E aí nós recebemos vários brinquedos, né? E eu lembro que eu abri um saco de brinquedos e tinha lá um soldadinho, a pilha funcionando perfeitamente, mas ele não tinha uma perna. E eu falei assim, gente, vamos criar uma história para esse soldado que não tinha uma perna. Não, mas estranho, né? Contar. É igual o soldadinho de chumbo, que também não tinha, né? Falei, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. E ele ficou ali no canto esperando para ver o que a gente ia fazer com ele, porque ele estava funcionando perfeitamente, mas não tinha perna. Aí um dia, numa outra remessa de brinquedos, nós abrimos a sacola e tinha uma perna, né? Então eu acho que Deus age de muitas formas, né? Lembro de uma outra campanha que eu tive a chance de participar, em que eu tinha uma paciente que precisava de uma casa para fazer um transplante de medula. Ela precisava de um local adequado para o pós-transplante, que é muito delicado, e ela morava numa condição muito difícil, né, social e não de higiene pessoal, mas da possibilidade que ela tinha de morar, e ela não conseguiria. E aí nós fizemos uma campanha para tentar ver se a gente melhorava a casa dela. No final, foi uma casa nova, né, com cada um doando um pouquinho. Vários primos meus que doaram, tios, amigos, depois amigos de amigos, isso foi virando uma corrente. E eu ganhei nessa campanha, além de uma grande amizade, uma hérnia de disco que me acompanha até hoje, mas não me arrependo, porque eu fui participar lá do dia em que eles foram bater laje, e bater laje não é algo muito simples, né? Mas que valeu cada segundo, né? Depois disso eu tive uma outra possibilidade, uma outra oportunidade na vida de participar em 2004, né, do início da campanha para construir o Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea, né, e a meta da unidade que eu trabalhava em Betim era de 700 coletas, né, 700 doadores cadastrados, e no final foi uma história muito bonita, de uma grande mobilização. Como a gente falou assim, gente, nós não vamos falar não para isso, nós vamos conseguir, né? E parecia impossível conseguir os 700, mas no final, com o apoio da PUC de Betim, de uma turma de enfermagem, nós acabamos conseguindo 10.800, né? 10.800 cadastros, e hoje o banco, e participamos, né, desse sucesso que é hoje o Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea, né? Eu, como ex-doador, que agora eu já passei da idade, né, e deixei o banco, mas isso é um orgulho que eu tenho. Uma outra vez que nós mobilizamos para construir um teto de uma casa de um avô que cuidava de 3 irmãs órfãs, né? E esse avô tinha um problema com alcoolismo, mas quando ele viu a mobilização, ele parou de beber. Essas meninas hoje, elas têm curso superior, são pessoas que encontraram a felicidade, que têm que encontraram um caminho na vida, né, e que hoje tem uma vida produtiva. Então é isso, né? Em linhas gerais é isso. Eu, como médico, hematologista, se eu conseguir os equipamentos, eu vou fazer um protocolo para ajudar, né, dentro do meu conhecimento, ao pessoal que está lá em campo, e que é o pessoal que pega mesmo o touro pelo chifre, a ajudá-los a fazer o trabalho deles, né, construindo um protocolo de atendimento e de atenção, né, para reduzir, pelo menos lá, em pelo menos algumas dezenas de pessoas, quem sabe centenas, né, esse problema da anemia que afeta, como eu disse no primeiro vídeo, quase 3 bilhões de pessoas. Então é isso. Eu agradeço imensamente as pessoas que doaram até aqui, as pessoas que irão doar, né? Talvez eu não tenha tempo de ficar entrando na vaquinha e agradecendo o tempo inteiro, mas fica desde já a minha gratidão. E com o que a gente arrecadar, nós vamos fazer alguma coisa boa. Eu espero que dê certo. Eu não sei como isso vai acontecer. Racionalmente eu não consigo imaginar como essa vaquinha vai dar certo, né? Eu acho que não vai, né? Se perguntar para o meu intelecto, não vai. Um cara que não tem muito carisma, que não tem rede social e que está pedindo dinheiro para as pessoas, né? Eu não sei se eu doaria, né? E a gente vê tanta vaquinha legítima, tantas pessoas, tantas necessidades, né,
que são ali urgentes, né, que às vezes a gente fica até constrangido de competir. Mas estamos aí, estou lançando a vaquinha e é isso. Muito obrigado, até a próxima.